Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Didaquê. Meu nome é Willan Santos e hoje nós estaremos fazendo o comentário da lição de número 3 do primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD do ano 2023. Esta lição da classe dos adultos apresenta para nós tema bastante singular: o avivamento no Novo Testamento. Nós temos como tema geral da nossa lição bíblica da CPAD, esses primeiros meses do ano: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Se há uma coisa que é urgente para a igreja neste último momento que antevém a volta de Cristo, é um avivamento espiritual, um avivamento marcado pela genuína palavra de Deus e que vai produzir efeitos duradouros ao longo da história da igreja enquanto Cristo não vem. É um chamado ao quebrantamento e ao poder de Deus, o avivamento bíblico. Portanto, a lição de número 3 tem como tema o avivamento no Novo Testamento. O autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, colocou aqui o texto áureo no Evangelho segundo João, capítulo de número 4, versículo 10. João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A verdade prática, irmãos, diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que prepassa a história. Esta é a nossa verdade prática e nós temos também aqui a leitura bíblica em classe para você ler com os seus alunos aí na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Está registrada no Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 15. Para ganhar tempo, nós não iremos fazer esta leitura bíblica, mas não deixe de fazê-lo na sua classe com seus alunos, porque a leitura bíblica em classe é o tema mais abrangente de que a lição irá tratar. É desta leitura que a lição irá transbordar aí para uma rica lição e que certamente produzirá um profundo avivamento na sua vida e na vida dos seus alunos. O objetivo desta lição de número 3 são três, queridos. Então, o primeiro objetivo é apresentar o avivamento nos evangelhos, depois falar sobre o desenvolvimento, como se desenvolveu o avivamento no livro de Atos. O terceiro objetivo da nossa lição é conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Quando estudamos esta lição, em conjunto com a lição passada, nós entendemos que a Bíblia é um livro que registra os diversos avivamentos que ocorreram na história do povo de Deus, na história da igreja e que tem alcançado também, sim, tem alcançado também os nossos dias. Meus queridos, é com muita satisfação que nesta aula nós temos o prazer de receber conosco Pastor Miqueias Braga. Ele é pastor de uma das nossas congregações aqui no Parque Pavan, em Sumaré, e com muita alegria queremos recebê-lo nesta lição de número 3. Pastor Miqueias. Pai do Senhor, pastor Willan, a paz do Senhor, queridos irmãos que nos acompanham aqui neste importante canal de crescimento espiritual, o canal de Itaquê. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, compartilhando junto um pouquinho da palavra de Deus e nos dedicando a essa aula tão importante, a aula de número 3 desse trimestre que tem sido tão eficaz para a igreja, e nós não poderíamos começar o ano de forma melhor, né? Com um tema tão importante para a igreja, que é o avivamento espiritual. Muito bem, meus queridos, nós vamos estudar na lição de número 3 o avivamento no Novo Testamento, e nós vamos perceber que o sinônimo deste avivamento é, sobretudo, a mensagem comunicada por Jesus Cristo através do seu ministério, e nós vamos perceber também
na próxima lição que o ministério de Jesus foi um ministério extremamente avivado, mas nós vamos perceber esta centralidade do anúncio das boas novas de salvação, da pregação do reino de Deus, tanto nos evangelhos, como no livro de Atos, como também nas epístolas paulinas, universais e no Apocalipse. É muito interessante porque nós vamos fazer um apanhado, um panorama de todo o Novo Testamento, caminhando da forma didática como os livros estão distribuídos no Novo Testamento. Esses 27 livros comunicam para nós uma mensagem do avivamento bíblico, de como se desenvolveu este avivamento no Novo Testamento. Eu gosto de refletir sempre naquela passagem do profeta Ageu, quando o Senhor Deus toma o profeta e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Na lição passada explicamos para os irmãos que esta glória da segunda casa, que encheu a segunda casa com muito mais glória do que o primeiro templo, o templo glorioso de Salomão, onde o fogo desceu do céu, a glória do Senhor encheu o santuário, os sacerdotes não podiam ministrar. Eita, que avivamento extraordinário! Mas receber dentro desta casa, ou desta segunda casa, que não tinha lá o esplendor que tinha o templo de Salomão, em termos de materiais finos, em termos de materiais preciosos, em termos de acabamento muito bem estruturado, receber neste templo o próprio Deus encarnado. É aí que é a revelação da glória da segunda casa. É aí que está a casa cheia de glória, já desde os seus primeiros dias, quando com 8 anos de idade ele é levado ao templo para ser apresentado, aquela casa já recebeu o esplendor da glória de Deus. A palavra encarnada de Deus fez-se carne. E disse o evangelista João que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que no tópico de número 1 da lição, nós vamos abordar o avivamento especificamente nos evangelhos. E o primeiro evangelho, pastor Miqueias, que é citado pelo autor, é justamente o evangelho de João. Muito bem. Pastor Willa citou aqui agora a questão do Antigo Testamento. Nós vimos na lição passada exatamente sobre isso, o avivamento no Antigo Testamento. Nós podemos, de uma forma bem rápida e panorâmica, o avivamento no Antigo Testamento, ele tinha exatamente essa conotação do chamamento do povo para o arrependimento, para a confissão de pecados e a manifestação da glória de Deus sobre aquele povo. Mas também o Antigo Testamento ele termina carregando consigo uma promessa que ela se perpassa por todo o Antigo Testamento, que é exatamente a promessa da manifestação do Verbo, da encarnação do Verbo. E isso acontece exatamente no Novo Testamento. Quando nós iniciamos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, nós já se deparamos com os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, eles aparecem na Bíblia exatamente trazendo o cumprimento do que havia sido prometido no Antigo Testamento. E é interessante nós pensarmos também, pastor Willa, que quando nós pensamos em evangelhos na Bíblia Sagrada, os leitores da palavra de Deus e a igreja que lê os evangelhos, eles pensam ao ler evangelhos um enfoque maior nos milagres de Jesus, na operação dos milagres de Jesus, nas manifestações miraculosas de Jesus, e dão ênfase a isso, quando na verdade a manifestação dos evangelhos no Novo Testamento, o enfoque disso não é nós nos prendermos a estes milagres, a esta operação miraculosas de Jesus, mas sim o cumprimento do que foi prometido no Antigo Testamento e agora está sendo manifestado nos evangelhos, que é a manifestação do Verbo. E por isso que o autor da lição
pastor Rinaldo Renovato, ele começa exatamente com o Evangelho de João. Na nossa sequência bíblica aqui que nós temos, o Evangelho de João é o último. Mas aqui nós temos o começo por Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele se destaca para nós e para os nossos dias como um evangelho que foi dado de forma universal e que alcançou a todos e abrange até nós. E João é aquele que, já antes da manifestação do Verbo, ele já falava sobre a manifestação do Verbo. Ele falava sobre a manifestação de Cristo, que Cristo viria, se manifestaria, cumprindo a palavra de Deus prometida no Antigo Testamento. E João, ele começa a dar a ênfase, portanto, sobre essa manifestação do Messias como um grande avivamento. Por isso que no Novo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, que nós vamos ver aqui nos Evangelhos, a ênfase é essa. O que é o avivamento nos Evangelhos? É a manifestação de Cristo como Messias, como cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Então, João, você vai perceber quando lê o Evangelho de João, ainda no capítulo 1, como já foi citado aqui, que ele começa iniciando apresentando a manifestação do Verbo, a manifestação de Cristo à nação, aos judeus que ali estavam naqueles dias. E João, ele vai enfocar a sua mensagem, o seu evangelho, falando exatamente sobre a pessoa de Cristo Jesus e o chamamento da pessoa de Cristo Jesus a o verdadeiro avivamento que ele fala e apresenta, fazendo também um link, uma ligação com o Antigo Testamento, que é o arrependimento. Aquelas mensagens, por exemplo, conhecida de João, de um cunho um tanto que nós, em nosso vocabulário, nós denotamos com tanto como duras, né? Como ele dizia, raça de víboras, quando ele falava que o machado já está posto, né? Há um chamamento para um avivamento, para receber o Messias, que haveria de ser manifestado. E quando nós vamos vendo, portanto, após João descrever esta promessa e o cumprimento dela, e a manifestação de Cristo, e a vinda de Cristo, ele também vai falar sobre os ministérios de Jesus, o ministério de Jesus. E quando ele desenvolve o ministério de Jesus, ele enfoca exatamente Jesus encontrando-se com pessoas e apresentando-se o verdadeiro avivamento. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos o texto conhecido da conversa, do diálogo de Jesus com Nicodemos, que era ali o chefe da sinagoga, alguém que tinha conhecimento da lei, da palavra de Deus, mas ele estava preso naquele legalismo, naquela prisão religiosa, e ele não tinha o conhecimento do verdadeiro avivamento. Mas quando Jesus encontrou-se com ele naquele diálogo e falou para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aquilo abriu a mente de Nicodemos para que ele pudesse compreender essa manifestação do verdadeiro avivamento. No capítulo 4 de João, que é o texto da leitura bíblica em classe, que nós vamos ler, que nós lemos aqui, nós vamos perceber que Jesus tem um outro encontro, uma outra mulher, que é a mulher samaritana, ali naquele poço de Jacó. Também você sabe o contexto ali, os samaritanos tinham aquele conflito com os judeus com os samaritanos, e aquela mulher presa também sobre aquele jugo, não sabia o verdadeiro avivamento, o verdadeiro sentido do avivamento, e ela pergunta: onde nós vamos adorar? No templo, no monte? E Jesus implanta ali, portanto, a mensagem do verdadeiro avivamento, que não era preso nem restrito àquele templo, àquela formalidade, mas daquele texto tão conhecido dos irmãos, que o Senhor Jesus diz: a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que não lembrar também do diálogo ainda registrado na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, com a mulher adúltera, que Jesus também mostra para ela esse enfoque do seu ensinamento, que o verdadeiro avivamento, ele é precedido pelo arrependimento,
pela manifestação de Cristo Jesus, que nos convida a um arrependimento. Então o Evangelho de João, ele dá essência, ele foca na essência do verdadeiro avivamento, trazendo prioritariamente a manifestação de Cristo Jesus, a manifestação do Verbo. E quando o Verbo se manifesta, o Verbo começa a mostrar, portanto, a manifestação do verdadeiro avivamento. E aí nós podemos então ver que, ainda dentro da lição, o autor ele nos convida a pensar também no avivamento que está explícito no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, um dos evangelhos de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. E ele mostra também, o Evangelho de Mateus, exatamente esse cumprimento também da promessa que havia no Antigo Testamento com o nascimento do Messias. O capítulo de número 1, a partir do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós vamos ter exatamente o nascimento de Jesus, o relato do nascimento de Jesus, e depois nós vamos perceber que o seu ministério, como o pastor William aqui destacou na introdução da aula, ele ainda como criança, com 8 anos no templo, estava lá. A Bíblia mostra para nós o seu dinamismo no templo, com os seus pais, a dedicação já do seu ministério, daquilo que ele havia sido proposto a ele fazer. E eu gosto de um texto que nós podemos resumir muito bem o que é o avivamento no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de Mateus. O avivamento no Evangelho de Mateus está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículos de número 16 e 17, que o texto diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Aí no versículo de número 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o ministério de Jesus, pastor Willa, no Evangelho de Mateus, ele mostra então a manifestação do Messias, o cumprimento da promessa, e o Messias iniciando o seu ministério, e exatamente trazendo exatamente essa luz para um povo que estava em trevas. Se nós observarmos em todo o contexto dos dias de Jesus, nós podemos dizer que era um tempo em que o povo de Deus, eles estavam vivendo o que nós chamamos de um judaísmo legalista. Estava vivendo também uma religiosidade fria. Jesus encontra no seu ministério, e nós vamos ver isso mais precisamente, exatamente no Evangelho de Mateus, aqueles vários grupos de religiosos, os fariseus, que Jesus os chama, por conta da sua religiosidade, de sepulcros caiados. Os hipócritas. Jesus encontra aqueles saduceus, os zelotes, os herodianos, que se tornaram mais um grupo político do que um grupo religioso, mas também de cunho religioso, que queriam introduzir algo dentro da religião que engessava o evangelho. E este povo estava exatamente nessa religião fria, nessa religião legalista, e aí aparece o Senhor Jesus, e Mateus diz: raiou a luz aqueles que estavam na sombra da morte. Então o Evangelho de Mateus, ele apresenta para nós Jesus trazendo este avivamento, sendo ele a pessoa central do verdadeiro avivamento, que convida o seu povo a um arrependimento. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, depois de manifestar-se e antes de fazer aquilo que eu disse a vocês, que a mente de alguns pensam isso, que os evangelhos é só milagres, maravilhas, operações de milagres. Antes de Jesus começar a fazer esses milagres, ele começou pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pois o verdadeiro avivamento, ele só acontece se houver um verdadeiro avivamento. É o arrependimento. É a base para um verdadeiro
Avivamento é o arrependimento. Então é isso que o Senhor Jesus veio fazer e Mateus mostra para nós. Mostra para nós Jesus exatamente trazendo luz para essas pessoas que estavam presas nessa religião fria, nessa situação em que eles conheciam a lei, mas conheciam a Cristo de uma forma superficial, estavam sobre um jugo da lei, um jugo do império, e o Senhor Jesus vem trazendo o que é o verdadeiro avivamento, trazendo que o verdadeiro avivamento é a vida com Deus, é a vida do arrependimento, não é aquele formalismo que eles estavam acostumados. Então, o Evangelho de Mateus, pois o Evangelho de Mateus, que foi escrito, destinado aos judeus, ele mostra isso para nós. Cristo se apresentando e mostrando-se como cumprimento da profecia do Antigo Testamento, sendo ele o verbo de Deus, como João apresentou, o enviado de Deus, e mostrando que esta religião em que eles estavam inseridos não tinha nada a ver com o avivamento, pois era uma religião que não condizia com a prática, com a vida com Deus. Era uma religião vazia. E isso é longe de ser o verdadeiro avivamento. Uma vida que é pautada simplesmente por regras, simplesmente por métodos, simplesmente, meus irmãos, por formalidades. Este não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é vida com Deus, é vida com o Senhor. Então nós vemos aqui o Evangelho de Mateus, e Mateus apresentando esse avivamento como uma vida de essência, não uma vida superficial como eles estavam acostumados. Muito bem, pastor Miqueias. Veja que o segredo para uma vida avivada é você manter a sua conduta cristã sempre pautada pela palavra de Deus. Veja que Jesus é a expressão máxima do avivamento, tendo como base a definição do que é avivamento, da palavra avivamento, que é colocado aqui no livro de apoio pelo pastor Linaldo Renovato. Avivamento é o ato de avivar, ou seja, de tornar vivo, de tornar ativo, de tornar intenso, de ser despertado e de tornar nítido. Então, o avivamento é o ato de avivar, é de praticar todos esses verbos que lemos aqui. E é muito interessante isso porque Jesus, quando veio ao mundo, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele veio na plenitude dos tempos. E nessa plenitude dos tempos, todas as coisas estavam extremamente alinhadas, de acordo com o propósito de Deus, para a vinda do Salvador ao mundo, para a vinda do maior avivamento de Deus. E é interessante este contexto porque a fé judaica, de uma certa forma, ela passava por um período de crise muito grande. Nós temos o fato de que quando Jesus ele surge pregando o evangelho do reino, havia pelo menos 398, os historiadores dizem 400 anos, que houve um silêncio chamado do período interbíblico, intertestamentário, onde os profetas não eram usados por Deus para trazer uma mensagem ao povo, o povo vivia na prática da religião, como bem frisou o pastor Miqueias, que era uma religião que engessava a sua fidelidade ou a sua devoção a Deus, que tinha ali os seus pressupostos, que tinha todo o sistema litúrgico do culto judaico. E aí Jesus ele surge nesse cenário, pastor Miqueias, apresentando o evangelho do reino. O evangelho do reino. O evangelho do reino e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É interessante que o seu predecessor, o profeta João Batista, que é um dos grandes profetas aí
da narrativa bíblica, e é interessante isso, pastor Miqueias. O senhor enfatizava que o avivamento não é só focar na questão dos milagres que Jesus operou, nas libertações, na obra que Jesus realizou. João Batista, por exemplo, ele não realizou nenhum milagre. E Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve homem maior do que João Batista. E ele surge neste cenário e a Bíblia diz, o evangelista João diz que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quanto. Eu gosto desse texto porque o avivamento não é para qualquer pessoa. O avivamento não é para quem está disperso. O avivamento não é para quem leva uma vida de qualquer maneira no seu relacionamento com Deus. O avivamento é para quem o recebe. O avivamento não é restrito a um grupo de pessoas, mas ele é abrangente para todas as pessoas, mas é para aqueles que têm sede. É por isso que o evangelista João colocou o último dia da grande festa dos tabernáculos, lá no capítulo 7, no versículo 36 a seguir, quando Jesus se põe em pé na escadaria do templo, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha que a vinda do avivamento no Novo Testamento, ela é abrangente, não é para os judeus. Ele disse: quem tem sede, são todas as pessoas. Portanto, querido, se você está sedento, o avivamento é também para você. Mas este avivamento, ele é acompanhado de uma atitude, de uma disposição interior, que Jesus chama isso no capítulo 4, frisado pelo pastor Miqueias, de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E é interessante que na descrição aí do capítulo de número 3 e capítulo de número 4, onde a ênfase está no arrependimento e no evangelho do reino, a Bíblia diz, a Bíblia vai apresentando ali os princípios ou as bênçãos que advêm desse arrependimento, e lá no final do capítulo 3, a Bíblia fala sobre Jesus ser aquele que batiza no Espírito Santo e com fogo. Aquele que teve essa predisposição interior de arrependimento, de voltar-se para Cristo, de recebê-lo como o Messias prometido, ele se arrependeu e ele tem à sua disposição, além do arrependimento e da presença de Jesus consigo, ele tem à sua disposição o batismo no Espírito Santo, que é aí no Novo Testamento uma chancela, uma marca distintiva daqueles que pertencem à Igreja de Cristo, que pertencem ao povo do Senhor. Não é isso, pastor Miquel? Sim, e aí nós partimos desse princípio de que o evangelho do reino que Jesus veio implantar, e que no evangelho de Mateus isso é normal acontecer. Você vai perceber que sempre que Jesus vai falar sobre algum ensinamento, ele sempre dizia: o reino dos céus é semelhante. Trazendo essa ideia para os seus ouvintes, exatamente para os judeus que estavam ouvindo, aqueles que estavam nessa religião engessada que nós falamos, que o avivamento genuíno, ele tem princípios do reino dos céus. Ele não é um avivamento gerado pelos princípios humanos, pelas regras humanas, pelaquilo que alguém implantava até mesmo acerca da religião, acerca de como servir a Deus. Dentro desse contexto, vale a pena lembrar aos leitores e aos queridos irmãos que a religião, por sua vez, que tinha o propósito de religar o homem com Deus, na verdade, na sua essência, eles afastavam os homens de Deus. Como, por exemplo, criaram várias regras de impedimento das pessoas se aproximarem a Deus, como, por exemplo, de frequentar a sinagoga, que era o lugar onde a palavra de Deus era manifestada. Então o Senhor Jesus vinha exatamente apresentando esse princípio de que o avivamento ele é regido pelos princípios do reino, pelas diretrizes que o reino do céu se manifesta. E uma dessas diretrizes que o reino do céu se manifesta, nós vemos na sequência
quando nós vamos ver sobre o avivamento no Evangelho de Marcos. Se o Evangelho de Mateus, que foi escrito, destinado aos judeus, o Evangelho de Marcos ele foi escrito e destinado aos romanos. E vocês sabem que os romanos, naqueles dias, eram, meus irmãos, aqueles que valorizavam a questão do serviço, do trabalho, do esforço humano. E o Senhor Jesus, portanto, é apresentado exatamente no Evangelho de Marcos como servo. Se para os romanos o importante era, e a ênfase era esse trabalho, o trabalhar, o fazer, o exercício do trabalho, eles valorizavam muito. O Senhor Jesus é apresentado exatamente em Marcos como servo, trazendo para nós que também um dos princípios do avivamento é o servir, é o estar em atividade diante de Deus, na obra de Deus, no serviço do Senhor. Porque em Mateus e em João, Cristo é anunciado e manifestado, convite ao arrependimento para que se receba Cristo. Quando Cristo se manifesta em Mateus, aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, recebem Cristo, vivenciam um verdadeiro avivamento. Agora nós vamos perceber que o avivamento ele gera também um serviço. E o autor da lição, o pastor Elinaldo, ele fala exatamente sobre isso e apresenta Cristo como sendo servo. E aqui na lição nós temos aí, os irmãos podem acompanhar, que o autor da lição ele destaca aí Cristo como servo em 3 aspectos. Como servo vencedor, que é aquele exatamente agora que nós podemos falar sobre o servo vencedor que tinha autoridades, que tinha poder de Deus para vencer as religiões, as legiões de demônios, para a operação de milagres e maravilhas, as curas divinas, as operações de milagres que o Senhor opera e tantos outros operações miraculosas que o Evangelho de Marcos destaca. E aqui o autor destaca Cristo sendo o servo vencedor, vencendo um sistema religioso, vencendo um sistema maligno, é o poder de Deus sobre os demônios, sobre as legiões de demônios, e vencendo, meus irmãos, também sendo um servo, tendo poder e autoridade sobre os milagres. Ele também apresenta aqui Cristo como um servo sofredor, o que fora profetizado por Isaías, que é o profeta que mais no Antigo Testamento enfoca sobre o ministério, sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a morte de Jesus. Cristo, como servo sofredor, sofreu. Isaías profetiza tudo isso, desde o seu nascimento, desde o seu ministério sofredor, rejeitado pelos homens, rejeitado pela religião, perseguido pela religião, rejeitado pela sua pátria, pela sua casa, e mostra para nós todo aquele sofrimento do Senhor Jesus até chegar à morte, sendo entregue à morte, todo aquele cenário que nós conhecemos, mas ainda nós temos aqui no Evangelho de Marcos, mostrando para nós Cristo como um servo, mas como um servo triunfante, que venceu a sua missão gloriosa que lhe foi proposta, que era ir para a cruz, para cumprir o propósito que o Pai havia estabelecido. Então, em Marcos nós temos uma lição muito importante, é que o avivamento também é marcado por uma vida de serviço. Se o avivamento em João é marcado pelo arrependimento, se o avivamento em Mateus é marcado pela manifestação daquele que manifesta o evangelho do reino, que o reino é manifesto, nos ligando com Deus, trazendo a verdadeira religião, não fica só nisso. Mostra para nós que após o arrependimento, após nos dar a abertura de vivermos este
este novo contato com Deus, mas não é só isso. É uma vida também de serviço. Avivamento é uma vida de serviço. E serviço que, na maioria deles, não são, meus irmãos, de facilidade. Porque este processo nosso de servir a Deus, de estarmos próximos de Deus, é um serviço doloroso. Nós vamos ganhar inimigos, inimigos no reino espiritual, inimigos no mundo físico, inimigos da igreja, inimigos pessoais. Mas como nós temos o exemplo de Cristo Jesus, que viveu este avivamento genuíno como servo, e como servo ele foi vencedor, foi sofredor, nós também seremos vitoriosos, triunfantes, se nós vivermos a essência desse avivamento. E como é possível nós vencermos essa trajetória de servos? Como foi que Cristo conseguiu vencer isto? Ele conseguiu vencer a partir do que nós podemos ver no Evangelho de Lucas, no avivamento no Evangelho de Lucas. Assim como o Evangelho de Mateus e Marcos, João, teve uma ênfase a um grupo específico, o Evangelho de Lucas nós sabemos que foi escrito para os gregos. E os gregos eram considerados sábios da época, os entendidos, que baseavam a sua vida naqueles ensinamentos, naquelas filosofias. O império dos gregos, os gregos eram marcados sobre isso, pelos intelectuais. Naquela época tinha esse grupo de forma crescente, os intelectuais, os entendidos, as filosofias e tudo mais. E no Evangelho de Lucas, então, nós temos exatamente, se os gregos tinham essa disposição em voltar-se mais à sabedoria, aos entendimentos, aos pensamentos, às reflexões, nós encontramos no Evangelho de Lucas uma ênfase nos ensinamentos de Jesus por meio das parábolas. Jesus enfoca os seus ensinamentos por meio de parábolas. Jesus, nós vamos ver no Evangelho de Lucas, Cristo ensinando, Cristo dando uma ênfase a esses ensinamentos, ao chamar para perto aquela multidão e chamar para a reflexão. Eu gosto de um texto que está exatamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 15 e 16, que diz assim: e ensinava nas sinagogas, e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Observe que Cristo Jesus, a manifestação do verdadeiro avivamento no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele, meus irmãos, tinha esse costume de ir aos sábados na sinagoga. Era um costume de Jesus. Quem pensa que Jesus era simplesmente um pregador itinerante, como alguém diz, né? E saía por aí, e a Bíblia nos dá também este respaldo. Ele vivia viajando, ia de uma banda para outra. É comum nós encontrarmos no Evangelho essa expressão, e foi para outro lado, e foi para outra banda, e pregava, mas ele tinha a sua responsabilidade. E ele, como um bom judeu, e como era de costume, ia sempre à sinagoga. E lá ele ouvia os ensinamentos. E aqui no capítulo 4 é aquele clássico texto do dia em que ele foi para ouvir, mas ele levantou-se agora para ensinar. E disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e me enviou para pregar aos necessitados, para dar vida, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável de Deus. E aquilo, meus irmãos, foi um susto terrível para aqueles que estavam na sinagoga. Mas veja, meus irmãos, que o enfoque em Lucas é exatamente mostrar Jesus aplicando o verdadeiro avivamento,
E o verdadeiro avivamento manifesta através de Jesus, através dos seus ensinamentos, das suas parábolas. Pois, meus irmãos, um avivamento genuíno, ele só é genuíno se ele for precedido pela palavra de Deus, pastor Igor. Justamente, pastor Miquel, é muito significativo essa colocação, porque foi enfatizado também na lição passada que esta palavra de Deus é aquilo que produz o verdadeiro avivamento. Vimos lá no livro de Esdras, ou melhor, no livro de Neemias, quando Esdras está lendo a lei, que o povo estava sedento pela lei. E eu penso, pastor Miqueias, que no contexto atual, a igreja também está sedenta pela palavra de Deus. Estamos vivendo uma época de muitos modismos, de muitas invencionices, balde de lixo para lá, que coloca-se a Bíblia em cima, é parede pintada de preto para lá, é jogo de luz para o outro lado, Os copos com água, a fim de levar o povo a um sistema de crença que não é o que as Sagradas Escrituras ensinam. A palavra de Deus, ela está no centro do avivamento. Ela é central para que o avivamento aconteça, porque é quando a palavra é ensinada, quando a palavra é pregada, que o verdadeiro avivamento acontece, porque a palavra junto com a ação do Espírito é que produz o arrependimento no coração do pecador, quando este é convencido de que é pecador. Muito bem, queridos, este foi o tópico de número 1 da nossa lição, muito bem explanado aqui pelo pastor Miqueias, e nós temos este resumo que o avivamento no Novo Testamento mostra a mensagem de Jesus sendo revelada a toda a humanidade. Isto é o sinônimo de avivamento no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos. O tópico 2 vai apresentar também um panorama bastante interessante, que vai falar sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. No subtópico 1 fala do avivamento na igreja primitiva, e no subtópico 2 trata da descida do Espírito Santo. Como se desenvolve, pastor Miqueias, no contexto do livro dos Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, este avivamento espiritual no seio da igreja e com a descida do Espírito Santo? Muito bem. Nós temos então, meus irmãos, dando a sequência na palavra de Deus, os evangelhos, e começa agora Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele se inicia para nós, dentro de uma cronologia bíblica, a partir do momento que é o final do ministério de Jesus e início do que nós chamamos de era apostólica. Pois nos evangelhos nós vemos a manifestação de Jesus como o verdadeiro avivamento, e ele sendo a manifestação do verdadeiro avivamento enviado dos céus para a terra, ele começa a desenvolver o seu ministério, e nesse desenvolvimento do seu ministério, ele vai chamando para si os discípulos que vão ser responsáveis, e receberam essa responsabilidade do próprio Jesus, de dar continuidade a este avivamento que o Senhor Jesus havia iniciado. Então, esse avivamento que agora nós vamos perceber em Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação daquilo que o Senhor Jesus havia manifestado e começado nos evangelhos. E isso agora através dos discípulos, dos crentes que agora receberam a Cristo Jesus. E nós temos aqui o autor da lição, o nosso querido pastor Elinaldo. Ele diz sobre o avivamento na igreja primitiva. Quando é que se dá este início desse avivamento? É bom nós lembrarmos ainda que este avivamento que ele inicia nos Atos dos Apóstolos, ele é precedido, ou ele é proclamado, ele é, meus irmãos, prometido ainda pelo próprio Jesus. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele prometeu aos seus discípulos, aos seus ouvintes,
que haveriam eles de receber após a sua subida, após a confirmação do seu ministério, a conclusão do seu ministério, esses discípulos haveriam de receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que haveria de ser derramado, cumprindo-se as profecias do Antigo Testamento, a mais conhecida e mais enfática, que é do capítulo 2 do profeta Joel, que seria a derramação, o derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Então nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, e ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, nós podemos ver um texto da palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus, ele instruiu aos seus discípulos no capítulo 1 e no versículo 5, o texto diz para nós assim a palavra de Deus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e no versículo de número 5. Vamos ler o versículo 4, e diz assim: estando com eles ainda, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Cristo já tinha falado sobre esta promessa aos discípulos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala sobre esta continuidade do avivamento dos evangelhos, ele diz que esse avivamento agora seria marcado pela manifestação do Espírito. Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos o que para nós, e que é mais próximo à nossa era, esta manifestação de avivamento no entendimento sobre a perspectiva do derramar do Espírito Santo. Então, o avivamento em Atos dos Apóstolos, ele é marcado sobre o derramar do Espírito, sobre o Espírito Santo que viria como uma forma de capacitação para aqueles que receberam o Evangelho, para aqueles que foram alcançados pela mensagem do verdadeiro avivamento com a manifestação de Cristo. Aquilo deveria continuar. E continuar como? Continuar de que forma agora? Com a manifestação do Espírito Santo. Nos evangelhos nós temos a manifestação do próprio Jesus, a manifestação do próprio Verbo. Agora, a partir de Atos dos Apóstolos, nós temos então a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora como trabalhando nos corações, movendo os corações, derramando o que nós conhecemos e enaltecemos ao Senhor, a isso, o derramar do Espírito como um fogo que viria sobre eles. E esta manifestação, que ela é mais conhecida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1, o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqui em Atos 2 é o início desse avivamento. Esse avivamento, portanto, é marcado pela manifestação do derramamento do Espírito Santo. E isso deva ser um privilégio para nós. E nós devemos, meus irmãos, enfocar isso, que o Espírito Santo está derramado sobre nós. E nós vamos ver, portanto, com o derramamento do Espírito, não ficou restrito a Atos 2. Não ficou restrito a Atos 2. Nós vamos perceber em todo o livro de Atos dos Apóstolos exatamente essa atuação do Espírito Santo na vida daqueles crentes, na vida daqueles apóstolos, que agora são vocacionados para
agora que eles estão, que receberam essa capacitação do Espírito, esse derramamento do Espírito, agora eles têm condição de dar continuidade e espalhar esse avivamento. Que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos exatamente isso, no capítulo 1, no versículo 8, que o Senhor Jesus havia dito: vocês não receberam a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até o confim da terra. Então, Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ele mostra a manifestação do Espírito Santo capacitando as pessoas para viver este avivamento. E como foi que eles viveram este avivamento? Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o avivamento ele é manifestado com a propagação do Evangelho, com os crentes sendo impulsionados a pregar o Evangelho, a saírem de Jerusalém e agora espalhar o Evangelho para as outras nações, para as nações vizinhas. Então, o avivamento em Atos dos Apóstolos evidencia o derramamento do Espírito e a capacitação da igreja e dos crentes para propagar o Evangelho, para propagar aquilo que receberam da palavra de Deus. Então, aqui nós podemos também salientar um pensamento, um princípio da palavra de Deus, que perceba que esse derramamento do Espírito que haveriam de receber e eles receberam, não era algo que era restrito para eles ficarem ali só com isso. Você sabe que com a manifestação do Espírito, houve a manifestação dos dons. E nós vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, e depois na sequência do texto bíblico, que com a manifestação do Espírito houve as manifestações dos dons espirituais, que veio sobre eles. E veio para quê? Para que eles receberam os dons espirituais? Para que receberam o Espírito Santo? Senão para viver um verdadeiro avivamento, que é propagar o Evangelho. E é bom nós pensarmos nisso, porque quando se fala de avivamento, nós falamos e pensamos logo exatamente na manifestação dos dons que nós recebemos, nós cremos, e cremos na atualidade dos dons. Nós pregamos e cremos na atualidade dos dons. Mas estes dons que nós recebemos, esta manifestação do Espírito, uma linguagem bem pentecostal nossa, este fogo, esse poder que nós recebemos, ele não é restrito, meus irmãos, para nós. Alguém logo pensa dentro disso que o avivamento, ou alguém que está avivado, é alguém que recebeu o dom de profecia, o dom da variedade de línguas, da interpretação, e ele fala, meus irmãos, com orgulho daquilo. Eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da variedade de línguas, eu tenho visões, tenho revelações, mas não é esse o propósito, não é para o orgulho, não é para a exaltação própria. Essa capacitação que nós vemos em Atos dos Apóstolos é para que o Evangelho continue sendo pregado. Se aquilo que você recebeu, este dom, a autoridade, a manifestação do Espírito que a pessoa recebe, ela não sai para dar continuidade, meus irmãos, àquilo que recebeu, esse não é o verdadeiro avivamento. Alguém que só dá ênfase nos seus dons, mas não prega o Evangelho, não anuncia o Evangelho, não pode considerar alguém avivado. Alguém avivado, na visão de alguns, é aquele que vive falando em língua, profetizando, mas ele não prega nem para o vizinho, não prega para um amigo de trabalho. Essa não é o enfoque do avivamento que nós vemos em Atos dos Apóstolos. É um avivamento de poder, sim, é um avivamento de efusão, sim, mas é um avivamento de continuidade, de propagação do Evangelho. O verdadeiro avivamento, ele nos dá o poder, nos dá a efusão, mas nos dá autoridade, coragem, disposição para a pregação do Evangelho. É o que nós vemos em Atos dos Apóstolos, pois este poder que alcançou os crentes,
alcançou os apóstolos, eles saíram. É em Atos dos Apóstolos que nós vemos a implantação das igrejas, né? Mas em Atos dos Apóstolos, o foco a partir dos capítulos 8, quando a igreja começa a sair, quando a igreja começa a pregar. Depois nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, com a conversão do Saulo, que se torna o apóstolo Paulo, que torna, meus irmãos, ali um centro de manifestação do Espírito de Deus sobre a vida dele, e ele começa a ser aquele grande bandeirante do Evangelho, anunciando, implantando igreja, viajando, e aonde chegava, uma igreja era implantada. Então, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que o avivamento é a manifestação do Espírito, a capacitação para a continuidade do Evangelho, da palavra de Deus, pastor William. É muito interessante, o pastor Miquel. Eu gosto de uma definição que é dada no livro de Atos, que basicamente divide esse livro em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Muito bem. Cristo ascende aos céus, derrama o Espírito Santo sobre os crentes, o avivamento de poder vem como uma capacitação extraordinária para que eles, em última análise, eu gosto dessa definição, em última análise, eles possam morrer pela causa. Porque a palavra testemunha significa exatamente aquele que dá a vida pela causa, aquele que morre pelo evangelho. Quer dizer que você ser um crente avivado, você tem que morrer. Mas quer dizer que o Espírito te capacita para que, se você precisar morrer defendendo a sua causa, você vai ter graça de Deus para isso. É muito limitador reduzir a experiência do avivamento apenas ao batismo no Espírito Santo, pastor Miquel. Eu gosto aqui de uma definição que é colocada por Jonatas Menezes, que é um dos grandes escritores de obras editadas pela CPAD, que trata sobre o Espírito Santo, sobre avivamento, sobre o poder de Deus. E em uma das suas obras, ele escreve exatamente o seguinte: o batismo no Espírito Santo não é apenas uma porta, o batismo no Espírito Santo é apenas uma porta para a revelação crescente entre ele, Jesus, e os crentes. Essa revelação leva a uma vida de serviço, onde os dons do Espírito promovem poder e sabedoria para a divulgação do Evangelho e o crescimento da igreja. Olha que colocação interessante. O batismo no Espírito Santo não deve ser limitado apenas a uma segunda bênção, a uma experiência mística, espiritual que você tem e aí não acontece nada na sua vida. É apenas a porta de entrada para as grandezas que o avivamento espiritual vai produzir na sua vida. Queridos, nós vamos ao tópico de número 3 para encerrarmos logo a nossa lição daqui a pouco. E nós temos no tópico de número 3 o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nós vamos perceber que estas epístolas, elas são divididas ou classificadas como epístolas eclesiásticas, que são aquelas epístolas paulinas escritas à igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ter as epístolas da prisão, ou epístolas do cárcere, que Paulo as escreveu quando ele estava preso. Nós temos as epístolas pastorais. Então, dentro das epístolas paulinas, nós temos 3 divisões: epístolas eclesiásticas à igreja, epístolas da prisão e epístolas pastorais. Depois nós temos as epístolas universais, que inicia-se a partir da epístola aos Hebreus, que ainda não sabemos qual é o autor dessa epístola. Há muita especulação, mas não há uma certeza. Então nós vamos classificá-la como epístola universal. Então, iniciando da epístola de Hebreus até a epístola de Judas, essas são as epístolas universais. E depois nós temos o avivamento também no livro do Apocalipse, fechando assim o cânon do Novo Testamento com os 27 livros aqui que entraram para este cânon e que apresenta este avivamento bíblico
avivamento espiritual de forma gloriosa. Vamos comentar de forma abrangente o avivamento nas Paulinas, nas Universais e no livro do Apocalipse, pastor Miquel. Muito bem, pastor Willa. O avivamento agora nas epístolas, tanto nas epístolas paulinas como nas epístolas universais, ele trata para nós exatamente a ideia de que é o verdadeiro avivamento. Pois agora em Atos dos Apóstolos, nós acabamos de ver que em Atos dos Apóstolos, os crentes, os salvos que receberam a mensagem de Cristo no Evangelho, agora eles foram capacitados, receberam o poder, os dons, a efusão do Espírito, saíram para a propagação do Evangelho. E aqui nós já temos igrejas estabelecidas, igrejas prontas, um grande número de igrejas estabelecidas em toda a Ásia. E nós vamos ver agora que as epístolas paulinas e as epístolas universais, elas tratam exatamente da conduta desses crentes que receberam esse poder do Espírito. E nós vamos ver que as epístolas paulinas e as epístolas universais, eles fazem uma junção e algo que não pode estar separado, que não pode estar desconectado, que é o poder de Deus, a efusão do Espírito com a conduta cristã. Em outras palavras, o poder do Espírito linkado, conectado com o fruto do Espírito. Alguém pensa em avivamento somente naquilo que nós já focamos aqui, já dizemos, irmãos, no avivamento. Olha, fulano de tal é avivado. Por que avivado? Porque ele é um pregador que grita, que pula. Aquela igreja é uma igreja avivada. Os irmãos lá pulam, os irmãos lá, eles rodam. Aquela igreja lá é uma igreja cheia do poder de Deus. Por quê? Porque é uma igreja que quando canta, os irmãos se alegram. Há muito língua estranha, um profetiza. Isso é muito bom. Mas e o fruto do Espírito? E a conduta? Então, as epístolas paulinas e as epístolas universais, elas trazem isso, da conduta do crente avivado. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, e no versículo de número 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Então Paulo vai tratar nessa epístola aqui exatamente sobre esta conduta. Você é avivado? Você recebeu a porção do Espírito? Você está vivendo o verdadeiro avivamento? Então você ande segundo a vocação que você foi chamado. E como é andar? É esta conduta. Ainda nessa mesma epístola, no capítulo de número 4, no versículos de número 25 a 31, Paulo faz uma relação aqui dessa conduta, de como é essa conduta. Mas no versículo 20 ele diz assim: vocês não aprenderam assim de Cristo. Ele faz anteriormente uma relação de atitudes, de comportamento, de pessoas que andam, por exemplo, pela dureza do coração, que se entregam à dissolução, que cometem a impureza, mas ele diz, vocês não aprenderam assim. Vocês foram avivados. Vocês receberam o verdadeiro avivamento. E ele diz assim, se é que tendes ouvido e neste for ensinado, como está a verdade em Jesus. Aí no versículo 22 ele diz, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano, mas renovais no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, o avivamento nas epístolas gerais e paulinas é a conduta do crente, é a manifestação dos dons. Porque, meus irmãos, não basta só ter a manifestação dos dons, mas a manifestação dos frutos do Espírito.
E nós vemos lá manifestado em uma das epístolas também, em Gálatas, no capítulo de número 5. Então, Paulo e os apóstolos que escrevem essas cartas, ele fala exatamente sobre a conduta, sobre o avivamento verdadeiro. Ele é precedido e ele é mostrado e ele é evidenciado pela conduta. Não basta ter só a manifestação dos dons, os frutos precisam ser manifestados. A manifestação do verdadeiro avivamento é quando os frutos se manifestam. No capítulo de número 5, ainda aos Efésios, Paulo faz um alerta aos irmãos, no capítulo 5 aos Efésios, no versículo de número 11, ele diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenai-las. Paulo está dizendo exatamente sobre essas obras da carne, sobre as obras que não produzem, que não glorificam a Deus, que não manifestam a essência de Cristo em nós. Então, o crente avivado, ele tem uma conduta. E em todas estas epístolas, que nós podemos resumir de uma forma panorâmica aqui, há um convite a uma vida de santidade. Observe que Paulo, Pedro, o apóstolo João, apóstolo Tiago, ele nos chama a uma vida avivada, genuína, com uma conduta de santidade. Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito é uma vida longe das práticas mundanas. Você pode ler também o contexto do capítulo 5 de Efésios, e você vai perceber isto. Quanto Paulo e os escritores vão nos convidar a esta vida de conduta, pois segundo as epístolas, meus irmãos, o capítulo que eu li para vocês, do capítulo 4 de Efésios, há uma maneira de viver. E como é essa maneira? É uma vida de caráter. É a manifestação do caráter de Cristo em nós. Então nós podemos concluir, pastor Willa, que o avivamento nas epístolas nos mostram a manifestação do caráter de Cristo em nós. E nós manifestando uma vida de caráter genuíno, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Então não basta só termos o poder do Espírito, não basta ter só a efusão do Espírito, precisa ter, segundo as epístolas, a manifestação dos dons, da conduta, do nosso dia a dia. O avivamento não restringe a nossa experiência espiritual e efusão do Espírito, mas o avivamento verdadeiro é a manifestação da nossa vida de santidade, de comunhão, digno da vocação que nós fomos chamados. Isso é de extrema importância para nós. É exatamente isso, pastor Miqueias, que muitas pessoas não entendem que o avivamento ele trata de uma conduta cristã de acordo com os princípios bíblicos. E neste sentido, nós temos que o livro de Apocalipse apresenta também um panorama muito interessante. Eu gosto sempre de definir os livros de forma bem didática, observando as divisões que os livros apresentam dentro do seu contexto em que é aplicado. E o livro de Apocalipse também ele tem pelo menos 3 divisões didáticas que está no próprio livro, que o próprio Senhor Jesus trata dessas divisões. Então, quando Jesus se manifesta a João, ele diz: escreve as coisas que você viu em um livro, as coisas que são e as depois dessas hão de acontecer. Então, a divisão didática do livro do Apocalipse é apenas essas 3 palavras: as coisas que João viu. Então, João viu o quê? João viu Cristo glorificado. Ele teve uma visão estrondosa, e eu gosto desse texto porque nós vemos o avivamento sendo aplicado na prática. João estava na ilha de Patmos, talvez pensasse que ali fosse o seu destino final,
e de repente ele ouve uma voz como o som de muitas águas. Quem surge? Quando ele olha para trás, ele vê o Cristo glorificado. Ele vê 7 castiçais de ouro e Cristo andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele vê 7 estrelas e essas estrelas estão na mão do Cristo glorificado. A Bíblia diz que João, quando tem esta visão extraordinária, ele cai como morto. E olha o avivamento acontecendo. Talvez, querido, seja este tipo de visão, esse tipo de experiência que a igreja odierna precisa ter com o Cristo vivo. Ver a sua glória, ver a sua majestade, porque então ele colocará a sua destra sobre a sua vida, sobre a sua igreja, e este povo ressurgirá. Vai acontecer um avivamento espiritual. É interessante que João escreve as coisas que ele viu, mas Jesus disse as coisas que são. Então as coisas que João viu estavam no passado, ele contemplou na ilha de Patmos. Mas Jesus disse que as coisas que são as coisas que estão relacionadas com a igreja. E com o relacionamento com a igreja, Jesus identificou que muitas daquelas igrejas estavam passando por uma crise espiritual muito grande. Não havia se passado, pastor Miqueias, nem 100 anos de que o primeiro século viesse a se concluir, não havia passado nem 60, 80 anos de que Cristo palmilhou a face da terra, mas a igreja já estava passando um período de altos e baixos, um período de crise. Algumas igrejas estavam açoitada ali pelas falsas doutrinas, pelas falsas profecias, pelos falsos mestres, corrompendo o genuíno e verdadeiro avivamento. Mas Jesus disse, João, escreve para as igrejas, escreve sobre as coisas que são, escreve sobre o período da igreja, repreende que volte ao primeiro amor, repreende a igreja que abandone as falsas profecias, repreende a igreja que deixe os falsos mestres, repreenda a igreja para que ela experimente um genuíno avivamento. Alguns comentaristas bíblicos dizem que as 7 igrejas representam todo o período da história da igreja na face da terra. E nesse período nós vamos ver a igreja ascendendo e descendo. E assim, Cristo, ele se manifesta através do Espírito Santo, através de homens de Deus cheios do seu Espírito para produzir no seio da sua igreja um genuíno avivamento. Oxalá, irmãos, que possamos desfrutar o pleno avivamento que desfrutava a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Mas quanto mais aproxima-se a volta de Cristo, tanto mais a igreja começa a se parecer com Laodiceia. Jesus está ficando, pastor Miqueias, do lado de fora de muitas reuniões, de muitas igrejas. É necessário um poderoso avivamento, porque os eventos escatológicos que se desencadeiam com o glorioso arrebatamento da igreja, e aí encerra o segundo período da divisão do livro do Apocalipse, das coisas que são, do tempo da igreja, e depois vem aquelas coisas que depois dessas hão de ser, depois do arrebatamento glorioso da igreja. Nós temos aqui na terra o período da grande tribulação. Neste período vai acontecer avivamento também, pois é o período que profetizou o profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, que o Espírito seria derramado sobre o povo judeu. Veja, queridos, que ao longo de toda a história, o avivamento bíblico, ele está em voga, ele está em evidência. Ele só não é plenamente vivenciado porque o povo deixa de buscar a Deus, se acomoda com as experiências que já receberam. Mas note, queridos, que enquanto a igreja ela está lá no céu com Cristo, desfrutando dos galardões, desfrutando das bênçãos recebidas no tribunal de Cristo, desfrutando ali daquele período glorioso chamado de
bodas do Cordeiro, que vai ser uma festa gloriosa. Que avivamento vai ser este momento no céu. A igreja encontrou com Cristo. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é, contemplaremos face a face. Ele vai servir o seu povo com muita alegria. Eita, que festa, que avivamento glorioso. Mas a Bíblia fala que Cristo regressa à terra para dar fim ao período denominado de grande tribulação. Ele vem em glória, ele vem com avivamento, ele vem com a igreja, ele vem com os seus gloriosos anjos, e assim, quando ele extermina o anticristo e os seus exércitos, instala o glorioso período do último grande avivamento na história, o período denominado milênio de paz. Este será o grande avivamento e o último avivamento da história, porque a humanidade estará sendo preparada para o estado pleno e perfeito para toda a eternidade. E assim a Bíblia diz que estaremos sempre com o Senhor. Meus amados irmãos, esta foi a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Nos alongamos um pouco, porque é um panorama histórico e bíblico bastante vasto, mas neste período em que o avivamento no Novo Testamento aconteceu, ele não deixou de acontecer na história da igreja. Nós estamos vivendo um período de crise espiritual e moral, é verdade, mas é a oportunidade que nós temos como igreja de nos voltarmos a buscar ao Senhor em oração, com jejuns, com arrependimento, com quebrantamento em nosso coração. E eu tenho certeza que a igreja, que o cristão, que a escola bíblica dominical que adotar essa postura vai desfrutar de um glorioso avivamento sem precedentes na história. Queridos, nós do canal de Daqui temos desenvolvido um conteúdo bíblico substancial, bastante explicado, com conteúdo para que você desfrute de um bom conhecimento bíblico e cresça como professor da escola dominical, como obreiro na casa do Senhor. E neste momento eu quero convidá-lo para que você se inscreva no canal de Daqui, para que você ative aí o sininho das notificações, porque além de ter acesso aos conteúdos exclusivos que você só encontra aqui no canal de Daqui, como por exemplo, leituras bíblicas diárias, a explicação de toda a lição, temos trazido aqui convidados que têm um conhecimento vasto, como nós temos primado aqui no canal de Daqui. Você tem acesso a um PDF exclusivo que só o canal de Daqui produz para você compartilhar com seus alunos, interagir com eles, além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos de forma totalmente gratuita. Você vai estar nos ajudando a impactar mais e mais vidas com a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se no canal de Daqui, interaja conosco aqui nos nossos comentários, nos diga se você já conhecia todo esse panorama de avivamento no Novo Testamento. Escreva aí se você já tinha percebido que nas epístolas o avivamento se trata de uma conduta de vida irrepreensível, de acordo com os princípios bíblicos, vivendo no fruto do Espírito Santo. Olha, a sua interação vai ser muito importante para nós. Sobretudo, compartilhe esse conteúdo com alguém que ainda não conhece o canal de Daqui, com seus alunos, com os membros da sua igreja, com pessoas que ainda não são crentes, porque assim o evangelho estará sendo divulgado e você vai ser um agente para que esta palavra, esta mensagem seja propagada. Inscreva-se no canal de Daqui, pois nós estaremos crescendo junto. Nós queremos desejar a você uma escola bíblica dominical de sucesso, que você seja um professor bem-sucedido. Pastor Miquel, as suas considerações? Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Nós esperamos que você seja edificado com esse conteúdo sério da palavra de Deus, que você possa ser edificado e edificar outras vidas. Continue conosco aqui na próxima semana, terá mais conteúdos da próxima aula e você poderá ser abençoado. Que Deus abençoe, sede, portanto, sempre firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Queridos, para que você tenha acesso aqui ao nosso conteúdo gratuito, você assista os vídeos, compartilhe os conteúdos
e clique aqui no link na descrição desse vídeo que você vai acessar aí o nosso PDF de forma totalmente gratuita, visando o seu conhecimento. Se prepare que o canal Didaquê está aí com novidades para o ano 2023. Nós estamos preparando para você um maravilhoso curso de oratória, para que você possa divulgar a palavra de Deus, para que você perca aquela timidez, para que você tenha segurança ao falar, ao expor-se diante de um público, diante de pessoas. Olha, aquela timidez, aquela insegurança, aquele frio na barriga de saber se você está ali harmonizado com a conduta da oratória, vai desaparecer, porque este conteúdo vai edificar a sua vida. Em breve aqui no canal Didaquê, um curso totalmente gratuito de oratória para você, que é o nosso seguidor, que é nosso aluno. Nos siga também nas redes sociais. Temos uma página aqui no Facebook, a página do canal Didaquê. Temos também o nosso Instagram, willan.didaquê, que você pode nos seguir e assim estar nos ajudando na divulgação da palavra e da mensagem do reino. Que Deus em Cristo te abençoe e que a sua vida espiritual possa ser frutífera e você seja um professor bem-sucedido e de sucesso em nome de Jesus. Amém.